Mateus 7:24 diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vamos ler de novo? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém. Pode sentar. Pastor Silas pregou sobre esse trecho há umas 2 semanas atrás. E o primeiro slide que ele colocou para completar perguntava assim: quais são as 2 ações que esse versículo apresenta? É o que você pode responder hoje aí. Primeira lacuna que foi preenchida lá no TCL, acho que foi dia 6/10. Quais são as 2 ações? Quem pode falar alto aí? Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Nós estamos há um bom tempo aqui no TCL ouvindo ensinamentos vindos diretamente de Deus através da sua palavra, através de várias exposições que foram feitas de trecho por trecho do Sermão do Monte, aqui no TCL. Se você conseguiu uma frequência boa aqui nos TCLs, com certeza você deve ter ouvido tudo. O Sermão do Monte está localizado na sua Bíblia aí, mais especificamente em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E ele apresenta ensinamentos preciosos a respeito da vida cristã e a respeito do reino de Deus. Acredita-se que Jesus pregou várias vezes o Sermão do Monte, talvez não na sua integridade, mas ele pregou trechos e repetiu os trechos diversas vezes. Acredita-se que todas as vezes que ele tinha oportunidade de pregar, as mensagens que estão contidas no Sermão do Monte vinham as palavras de Jesus. Então isso diz muito a respeito desse texto. É claro que toda a Escritura Sagrada, de capa a capa, é inerrante e aplicável à nossa vida e suficiente para a nossa vida nos dias de hoje. Ela não precisa de complemento, ela não precisa de atualização, ela é mais do que suficiente para a nossa vida hoje. Mas quando nós olhamos para esse Sermão do Monte em específico, é como se nós olhássemos para uma constituição, que são as normas ou as normas éticas daqueles que são seguidores de Jesus. Vamos lembrar um pouquinho, rapidamente aí. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. Então Jesus fala sobre quem é o cristão em si, um bem-aventurado. Em seguida, ele fala sobre as bem-aventuranças quando se está debaixo de opressão. Depois ele fala sobre a identidade do cristão em relação ao mundo. Ele fala da identidade e da missão, quando ele nos chama de sal da terra e luz do mundo. Depois Jesus fala sobre o cumprimento da lei. Na verdade ele fala, vocês ouviram a lei, mas ela significa isso. E ele expande o significado da lei para que ela seja cumprida nele mesmo, em Jesus. Depois Jesus ensina sobre casamento e divórcio. Depois Jesus ensina sobre juramentos. Depois Jesus fala a respeito de vingança e perdão, como isso funciona. Em seguida Jesus fala sobre boas obras, o que são verdadeiras boas obras. Depois Jesus fala sobre disciplinas devocionais, ele fala da oração e do jejum, explica como fazer, como orar, como jejuar. Depois Jesus fala sobre o dinheiro e qual lugar o dinheiro deve ocupar na vida do cristão. Ele fala sobre o tesouro no céu, na verdade. Essa que é a metáfora que Jesus usa. Aí em seguida, depois de falar de dinheiro, Jesus fala sobre as preocupações da vida. Depois ele fala sobre juízo e justiça. Sabe quando ele fala que a gente precisa tirar a trave dos nossos olhos? Aí Jesus fala sobre orar por desejo ou orar por necessidade. Então ele traz essa explicação sobre como orar a respeito de desejos ou necessidades. Aí depois Jesus faz a comparação entre o caminho estreito e a cultura do prazer. Ele fala que caminho a porta é estreita para aqueles que querem seguir a Jesus. E ele fala sobre os falsos ensinos
que você deve lembrar que é recente, que o pastor Silas pregou, quando ele fala que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. E aí a última foi sobre como viver edificado sobre a rocha. Então nós temos aqui muitas coisas, muitos ensinamentos poderosos. E nós ouvimos, não é a primeira vez que você ouve pregação sobre o Sermão do Monte, não é verdade? Não é a primeira vez que eu ouço pregações sobre o Sermão do Monte. Existem muitos livros, muitos comentários muito bons, estudos muito bons sobre o Sermão do Monte. A pergunta que me surge é o seguinte: então por que mesmo sabendo de tudo isso, nós não estamos vivendo da forma como o Sermão do Monte estabelece para nós? O que será que acontece entre esse ouvir e praticar? O que será que acontece? Acho que muitas coisas. Muitas coisas. Mas a verdade é que nós não conseguimos colocar muitas das coisas que nós gostaríamos de colocar em prática, porque nós ouvimos coisas espirituais, essas coisas espirituais que são ministradas ao nosso espírito, elas também moldam um pouquinho a nossa alma, o nosso sentimento, mas ela muitas vezes não transforma a nossa mentalidade. Ela parece que a nossa mente não é afetada de forma suficiente para que as nossas ações sejam coerentes com as coisas que nós ouvimos e muitas vezes acreditamos, né? Ou devemos acreditar e realmente acreditamos. Nós somos ministrados, né? Quantos de vocês aqui, quantas vezes eu saí daqui do culto ou de um retiro onde ouvi a palavra de Deus, a palavra mexeu comigo, chorei e me quebrantei, né? E eu falei, não, agora tudo vai ser diferente, a minha vida vai realmente seguir nessa direção e tudo aquilo que eu preciso fazer, eu vou fazer e não vai ter ninguém que vai me contrariar, eu vou conseguir cumprir tudo aquilo que a palavra do Senhor estabelece para mim, mas aí no dia a dia as coisas não vão bem como eu gostaria que fosse. Sou só eu que estou nessa ou não? Eu? Então tá bom, que bom. Então alguma coisa acontece, e o que eu percebo é o seguinte, parece que o Espírito, vou usar esse lugar aqui, tá? Parece que o Espírito ministra aqui, mas daí quando o que o Espírito ministrou vem para a minha mente boicota o que o Espírito está ministrando. E tudo que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte, que nós temos ouvido aqui no TCL, fala sobre coisas espirituais profundas, sobre entendimento de coisas espirituais. Mas o que realmente vem aos nossos olhos e nos chama a atenção e nos impacta, porque isso demanda, ou é necessário que isso se transforme em ações também poderosas e espiritualmente profundas. E sabe o que é o legal disso tudo aqui? Por isso que eu fiz essa recapitulação rápida do sermão, é que a última palavra, digamos, o último ponto dessa pregação aí, que tem, sei lá quantos dezenas de pontos, Jesus fala sobre aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. É como se Jesus dissesse, olha, como se dissesse, não, é isso que ele realmente diz, né? Se você ouviu, se você praticar essas coisas, não vai ter tempestade que vai te derrubar. A sua casa vai permanecer firme. Então Jesus escolhe sabiamente terminar esse sermão, ou encerrar esse sermão usando essa metáfora. A casa construída sobre a rocha. E aí vai para o... Eu estava esquecendo dos slides, desculpa aí, pessoal. Então vai lá para o outro slide. Essa metáfora da casa sobre a rocha fala sobre um processo de construção. Na verdade, uma casa não brota da terra, ela é construída. Precisa de mão de obra, precisa de material, pessoal, um planejamento para que ela seja bem construída e concluída. Então, a casa começa pelos alicerces, pelos fundamentos. Então, muito antes de nós vermos as paredes, o telhado, e muito antes das partes internas serem mobiliadas e decoradas, nós precisamos investir nos
fundamentos. Nos fundamentos. E depois que uma casa está pronta, a gente vai saber se essa casa foi bem construída ou não no momento em que ela enfrenta uma baita de uma chuva, né? É aí que você vai descobrir se tem goteira, se o sistema de escoamento está funcionando, se está tudo bonitinho, se o esgoto está funcionando. É quando vem aquela baita chuva. E da mesma forma, os nossos fundamentos, os nossos alicerces, a última palavra lá é fundamentos. Precisamos dos fundamentos, tá bom? Obrigado, Everton. Da mesma forma que uma casa é testada quando vem uma chuva, uma tempestade, os nossos fundamentos, os nossos alicerces também são testados, provados, no momento em que nós enfrentamos uma tempestade. Ou seja, a nossa essência fica exposta em momentos que nós enfrentamos crise. Aquilo que está no alicerce aparece quando a tempestade vem. Aí tem um detalhe, né? Nós temos hoje satélites, aparelhos de última geração que estudam o clima, né? A climatologia estuda os sinais climáticos e eles conseguem até prevenir algum tempo antes os agricultores que são afetados diretamente com o clima, mas também a população, quando uma chuva forte vem ou quando a temperatura vai mudar bruscamente. Eles conseguem prever as intempéries, quando elas vão chegar. Mas a previsão do tempo não avisa em tempo suficiente para que grandes ações sejam tomadas a ponto de neutralizar os efeitos dessas intempéries, essas tempestades, né? Pouca coisa pode ser feita. Às vezes vem um alerta de geada ou de granizo. Beleza, vamos orar e vamos pedir para Deus levar para longe, mas grandes ações não podem ser feitas em tempo de remediar as agressões do clima. Da mesma forma, tribulações e aflições afetam as nossas vidas. Mas no meio de uma crise, não há tempo suficiente para que um alicerce seja construído. A crise vem e o fundamento que foi construído anteriormente agora será testado ou será provado. O que nós estamos construindo hoje está nos preparando para crises que nós vamos enfrentar daqui 5, 7, 10 anos. Os fundamentos, os alicerces que estão sendo lançados hoje estão nos preparando para enfrentar as tempestades que virão daqui a alguns anos. Quer ver uma coisa? Tivemos uma crise mundial agora, né? Todo mundo sabe disso. Ninguém aguenta mais ouvir falar de pandemia, de Covid, né? Ninguém aguenta mais. Mas isso trouxe vários tipos de crise. O que você descobriu aí a respeito dos teus alicerces no meio dessas crises? O que você pensou nisso? Parou para pensar nisso já? Você percebeu algumas coisas que às vezes você achou que estavam bem resolvidas dentro de você, mas que não estavam? A respeito, às vezes, de relacionamentos, a respeito, às vezes, da sua vida com Deus. Muita gente dizia assim: não leio a Bíblia porque não tenho tempo, não estudo mais a palavra porque não tenho tempo, e de repente você se viu com muito tempo vago. O que veio à tona? Quais foram esses alicerces que foram expostos nesse tempo de crise? Então, esse sermão do monte que foi pregado por Jesus, que nós temos estudado aqui, ele vem e registra aquilo que eu quero chamar hoje à noite de constituição do meu coração, ou constituição do coração, entendendo que do coração é de onde procede os caminhos da nossa vida. Ou seja, se essa constituição, se essa mensagem de Jesus estiver cravada, escrita no meu coração, então a minha vida vai viver na direção daquilo que é vontade de Deus. Constituição é o conjunto
das leis fundamentais que regem uma nação. Isso aqui eu peguei do dicionário, tá? Então é o conjunto de leis fundamentais que regem a vida de uma nação. Nós temos a Constituição Brasil, os Estados Unidos têm a Constituição deles, e cada um tem a sua Constituição, que são leis que não podem ser infringidas de jeito nenhum. Então, as bem-aventuranças que são apresentadas por Jesus estabelecem essa Constituição do coração do cristão, da vida do cristão. Nós vimos, né? Pobreza de espírito, a mansidão, o choro, um choro santo, digamos assim, a humildade, a fome e a sede de justiça, a misericórdia, a pureza de coração, aqueles que promovem a paz, os pacificadores, e a justiça de Deus estabelecem as bem-aventuranças. Essa palavra, que é traduzida para o português como bem-aventurança, no latim beatus, significa literalmente abençoado. Mas é um abençoado de 3 formas. Engloba 3 aspectos diferentes aí. O primeiro princípio dessa bênção, ele introduz uma ideia de que nós somos felizes quando vivemos dessa forma. Literalmente diz assim, ó, quão feliz. É a mesma coisa que aparece lá no Salmo 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, né? Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, quem vive dessa forma, quem segue essa Constituição ou vive por essa Constituição de Jesus é feliz. O segundo aspecto da bem-aventurança é que ele fala sobre a característica daqueles que vão herdar o reino dos céus. Então, na verdade, ele fala sobre as características do céu. Ele fala sobre aspectos eternos. Porque se Jesus está dizendo, olha, esses bem-aventurados, esses felizes aqui, esses vão herdar o reino dos céus. Então ele fala sobre uma característica dos céus que pode ser experimentada aqui ainda. E a terceira parte dessa bem-aventurança é que ela nos dá alguns aspectos da chegada do reino de Deus, uma vez que observamos a forma como viver. Pobreza de espírito, mansidão, um choro santificado, humildade, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, buscar a paz e a justiça de Deus. Essas características, as bem-aventuranças, não podem ser fingidas ou simuladas. Essas características... Peraí que eu acho que eu pulei um slide lá, pessoal. Calma aí, vamos lá. Ai, cadê? Nem sei onde é que eu tô, mas e agora? Ai. Já foi esse daí, não foi? É agora, será? Então vamos lá, é agora, pessoal. Estão comigo aí? Desculpa, gente, eu não me dou bem com slide. Não consigo. Não é isso daí, não. Vamos lá, eu vou seguir em frente aqui, tá bom? Posso seguir em frente, gente? Então tá bom. Então, essas características que Jesus traz, das bem-aventuranças, me perdoem. Elas não podem ser fingidas. Elas não podem ser simuladas. As bem-aventuranças falam de uma essência. Apareceu lá. Falam de uma essência. Falam de alicerces da matéria-prima da vida cristã. Aleluia. Glória a Deus. Estava suando aqui já que você ia embora com uma lacuna em branco. Quem estava suando aí já que estava com uma lacuna em branco? Deus te abençoe. As características do nosso coração, as características do nosso interior, elas são aquilo que sai da gente quando a gente é confrontado. É o que derrama quando alguém bate. É o pensamento que vem à tona, à boca, no momento que alguém cruza a tua frente, alguém te fecha, alguém fura fila, alguém fala mal de você, ou alguém fala mal de alguma coisa que você gosta.
A essência vem nessas horas. Na hora está todo mundo santificado aqui, né? Nossa, todo mundo é uma benção. E realmente é, porque nós estamos expostos à presença de Deus. E aí Deus vem e vai trazendo à tona a essência santificada que Ele plantou dentro da gente. Características eternas. Isso é verdade. Mas como eu disse, é necessário mudar a constituição, a matéria-prima do nosso coração, para que possamos viver de forma a cumprir o Sermão do Monte. Só que quando a gente olha para o nosso redor, a gente olha para as coisas do mundo, né, da época que nós vivemos, essas características do Sermão do Monte não são as características que são valorizadas. Não mesmo. O que se valoriza por aí? Boa comunicação, carisma, beleza, estética, né? Mais do que nunca. Estética, ou um perfil, alguém que é arrojado, que tem uma boa performance, ou alguém que tem engajamento social, que tem muitos seguidores, né, nas redes sociais, entre outras coisas, que são até características que podem ser boas em alguns momentos, mas que não falam de jeito nenhum da constituição do coração de quem apresenta essas características. E também não é possível identificar a essência de um seguidor de Cristo simplesmente através dessas características que o mundo supervaloriza. Porque essas características falam apenas do que se vê, falam apenas do externo. Essas características supervalorizam a performance em detrimento do caráter. E o que Jesus está falando para nós aqui é sobre caráter. Tem uma série aí, Netflix. Ela saiu no YouTube primeiro, mas agora no Netflix, chama Cobra Kai. Alguém já viu essa série aí? Pode falar que viu, que não tá. Que medo, né? Vai que o pastor Silas não vai olhar. Cobra Kai. Essa série conta a história, nos tempos atuais, dos personagens do filme Karate Kid, que foi lançado lá em 1985, eu acho, se não me engano. 87. Obrigado. Cultura pop aqui, pessoal. Mano ali. Então, essa série fala desses personagens. Então, aqueles dois que fazem luta final. Todo mundo assistiu Karate Kid, né, gente? Pelo amor de Deus, passou na sessão da tarde umas 20 vezes. Eu não assisto Globo, pastor. Tá bom. Tá bom. Mas já viu, né? Sabe a cena que ele faz lá, sabe? Então, aquele cara que leva o chute no rosto na batalha final, o nome dele é John Lawrence. A vida dele é arruinada depois daquilo. Ele vive o fracasso daquela derrota o resto da vida. E aí, eu não vou contar a história toda aqui, senão você pode assistir a série depois. Mas o que acontece? A academia que doutrinou ele se chamava Cobra Kai. Então essa academia renasce dentro dele. E os valores que essa academia ensinou para ele quando ele era adolescente começam a reger a vida desse homem agora. E ele começa a ensinar outros adolescentes que tinham um perfil parecido com o dele quando ele era adolescente a viver essa filosofia de vida. Qual que é essa filosofia de vida que eles apresentam lá? É strike first, strike hard, no mercy. Que significa ataque primeiro, ataque forte ou bata forte, sem misericórdia. E o que ele faz? Ele começa a ensinar isso para uns adolescentes que são excluídos socialmente, né? Sofrem bullying, que são rejeitados nos círculos sociais do ensino médio americano lá. E ele começa a mostrar para esses adolescentes que a única forma de eles superarem toda aquela diferença social, aquela diferença relacional, é usando a violência. É atacando primeiro, é batendo forte, sem misericórdia. Aí a história vai. E eles começam a sofrer muito por causa disso. Inclusive o mestre, né? Inclusive o professor que estava ensinando isso para eles. E quando a gente olha para essas características aqui,
elas podem ser um pouco exageradas, bater primeiro, bater forte, sem compaixão. Mas se a gente olhar bem, ela tem muito a ver com a sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade que diz que ninguém é digno de misericórdia. Ninguém. Ninguém merece uma segunda chance. Ninguém merece perdão. Fez errado, fez. Não há espaço para compaixão. Não há espaço para o arrependimento. Não há espaço. O mais importante é você ir para cima, é atacar, é machucar quem for necessário para você conquistar os seus sonhos. Porque você merece ser feliz. Mesmo que você tenha que machucar outras pessoas. Mesmo que você tenha que ignorar o fato de que essa pessoa é digna de compaixão. Querendo ou não, é exatamente isso que a nossa sociedade tenta ensinar a gente hoje. Mas o Sermão do Monte nos inspira a um outro tipo de intensidade. Poderíamos até dizer um outro tipo de agressividade no sentido de intensidade. Tem muito mais a ver com a humildade e com a mansidão. Quando Jesus fala a respeito dele, características do caráter dele, ele fala que ele é manso e humilde de coração. Então o Sermão do Monte nos inspira a viver isso é uma forma ambígua de apresentar o conceito para vocês, tá bom? Uma humildade agressiva, ou seja, uma humildade que é radical. Radical no sentido que é enraizada, muito bem enraizada nos valores do reino, de maneira a desenvolver atributos para tempos de crise. Nós poderíamos dizer assim, que o Senhor nos convida a sermos agressivos na pureza, agressivos na generosidade, no dar, agressivos no perdão, agressivos na oração. Você já imaginou você sendo agressivo na oração? Não orando com raiva, não é isso. Mas orando intensamente, com muita energia, com toda a sua força, com todo o seu coração, toda a sua alma. Agressivo na confiança em Deus, agressivo na mansidão, agressivo na humildade. Jesus está falando sobre um outro tipo de intensidade. Ao invés de ele dizer para nós assim, bata primeiro, ele diz, dê a outra face. Ao invés de ele dizer, bata forte, ele diz, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ao invés de ele dizer sem misericórdia, ele fala, bem-aventurados os misericordiosos. O padrão do reino, a constituição do reino é completamente diferente do padrão de comportamento que o mundo sugere, onde a agressividade é demonstrada assim no ódio, nas palavras, nos comentários, no egoísmo, na ambição egoísta. Por aí vai. Provérbios 27, 17 a 19, diz o seguinte, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Esses dois versículos ainda falam sobre o processo de construção, de transformação. Ele diz, olha, quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra, será recompensado. Os alicerces que nós estamos construindo hoje serão provados no nosso futuro. Os alicerces que o Senhor está ensinando para nós hoje aqui e tem nos ensinado nesses últimos meses a respeito do sermão, através do Sermão do Monte, serão provados daqui a alguns anos. O Senhor tem nos reunido aqui como igreja para que nós sejamos afiados, aqui como diz o texto, né? O ferro afia o ferro.
para que nós saibamos aonde plantar essa figueira, para que nós aprendamos a proceder de forma honrosa uns com os outros, para então sermos honrados e para fundamentar a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, nós estamos fazendo uma série sobre as cartas do apóstolo Pedro, no culto de sábado aqui, no Alta. E o apóstolo Pedro, ele escreve a primeira carta de Pedro para as igrejas nas províncias da Ásia. E tudo que ele faz nessa carta é ensinar a igreja como se comportar diante da perseguição, diante do sofrimento e diante da opressão. Claro que os contextos eram diferentes, né? O contexto de hoje é bem diferente daquela época. Mas olha só o que ele diz no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 11 e 12. Ele diz o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. E eu não sabia, quando eu preparei a mensagem, eu não sabia que o pastor Ailton ia pregar esse texto, o versículo anterior aqui no domingo à noite. Eu falei, olha, Deus está querendo realmente trazer essa ideia, né? E aqui o que o apóstolo Pedro diz? Ele fala, olha, vivam como peregrinos, como estrangeiros, como se vocês não fossem desse mundo. O que de forma aplicável aqui, Pedro está dizendo, olha, Jesus deu uma nova constituição para nós. Uma constituição que fala de valores eternos. De um estilo de vida que não tem nada a ver com o estilo de vida desse mundo. Então vivam debaixo dessa nacionalidade ou dessa constituição que é dos céus. Vivam dessa forma. Vivam de forma exemplar. Ele diz, essa é a forma como vocês vão silenciar aqueles que os acusam. Essa é a forma como vocês vão mostrar que vocês pertencem a Cristo Jesus. O apóstolo Pedro afirma que o povo de Deus precisa viver como estrangeiro e peregrino nesse mundo. Nós sabemos que quando nós somos estrangeiros em outro lugar, algumas pessoas aqui já moraram fora. Você sabe que ser estrangeiro em outro país é bem diferente do que viver no seu país de origem. Você até tem um documento, consegue tirar uma carteira de motorista, mas muita coisa você não consegue fazer. Você não consegue votar, você não consegue concorrer a concursos públicos. O governo limita muitas vezes as suas saídas, dependendo do país. Porque a identidade não é dada pelo país onde você está, a identidade é mantida do país de onde você veio. Mesmo que você batalhe anos para mudar a sua nacionalidade, todas as raízes do seu país vêm junto com você, não vem? Até alguns países são identificados por comportamentos específicos, porque isso diz respeito à nossa identidade, às nossas raízes. E é isso que o apóstolo Pedro está trazendo nesse texto. Ele fala, olha, Jesus deu uma nova nacionalidade para nós somos o povo dele, então vivamos como tal. É assim que Pedro quer que a gente se sinta nesse mundo como estrangeiros, aqueles que estão de passagem. E ele fala, se vocês viverem dessa forma, sim, vai existir uma luta entre o espiritual e o carnal. Ele fala, dessa forma vocês vão vencer as paixões carnais. É dessa forma, é vivendo essa identidade eterna. Ele não chama a gente para fazer uma luta mental. Ele nos chama para viver uma batalha espiritual que vai resultar em transformações ou renovações na nossa mente. Isso é maravilhoso. Pedro fala, quando ele fala sobre desejos carnais guerreando contra a alma, ele está falando de guerra mesmo. Batalha espiritual. Isso afeta diretamente o nosso entendimento de coisas espirituais. E ele afirma que nós devemos viver de maneira exemplar. Versículo 12, ele diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus
no dia da intervenção dele. Isso é além de um encorajamento muito grande, é uma estratégia evangelística sem tamanho. Existe uma carta antiga que foi escrita por Plínio. Plínio era governador da Bitínia, debaixo do Império Romano do imperador Trajano. A Bitínia era uma das províncias romanas. Trajano foi um grande perseguidor dos cristãos. Grande perseguidor dos cristãos. Mas Plínio, que estava abaixo de Trajano, que era um governador, ele não conseguia entender por que o imperador Trajano estava perseguindo os cristãos daquela forma. Que era uma perseguição oficial. Tá? Perseguição feita pelo governo mesmo, oficial, pelo exército romano. E Plínio não conseguia entender. Então Plínio, nessa carta, ele escreve para Trajano dizendo que ele não entendia o motivo da perseguição aos cristãos, por isso ele tomou a iniciativa de enviar um espião para viver no meio das comunidades cristãs e participar de tudo que os cristãos faziam a fim de entender o porquê que eles eram uma ameaça para o Império Romano. Isso é história verídica, tá, pessoal? Não estou inventando aqui, não. E o que Plínio relata nessa carta? Ele diz o seguinte, ó. Não encontro nada de errado. Eles se reúnem todo domingo de manhã, ao nascer do sol, cantam hinos a Cristo como seu Deus, repartem o pão e o vinho misturado com água, cuidam dos seus doentes e também dos nossos doentes, recebem no meio deles e acolhem os velhos e os marginalizados pelo nosso próprio povo. Então, Vossa Excelência, não encontrou-se nada do que acusá-los. Não consigo entender o motivo de tal perseguição. Olha isso. Isso aconteceu aí por volta do século II. A esperança do apóstolo Pedro, e essa é a esperança para nós hoje aqui como igreja, é que a nossa conduta, o nosso comportamento, que traduzem os nossos valores, a nossa nacionalidade, a constituição do nosso coração, o nosso bom testemunho, desfaçam como desfizeram os maus entendimentos e as críticas que existiam à igreja naquela época. Hoje as críticas são outras. Hoje os desentendimentos são outras. Mas eu entendo que a mesma orientação serve para nós. Vivam de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Você já imaginou? Você tem um colega de trabalho aí, um colega de faculdade, de escola, que não é cristão, mas convive com você diariamente, vê você chegando no horário todo dia, vê você se dedicando na sua atividade, seja estudando ou trabalhando, levando a sério os horários que são dedicados para isso, respeitando os colegas, respeitando o patrão, respeitando o chefe. Às vezes, quando necessário, fica um pouquinho depois do horário, mas por boa vontade, quando precisa, para ajudar. Aí um belo dia esse seu amigo está numa outra roda de amigos. E alguém fala para ele, ih, evangélico, cara. Meu Deus, esse evangélico aí não presta. Aí esse seu amigo vai dizer assim, olha, eu não sei de quem você está falando, mas eu tenho um amigo, colega de trabalho, esse cara é exemplar. Não posso falar absolutamente nada a respeito dele. Não tem nada que você diga que faça sentido na vida desse homem, porque ele vive de maneira exemplar. Isso é ou não é um motivo de glorificar a Deus? E é exatamente isso que a palavra do Senhor traz para nós. Jesus traz uma palavra que fala da essência do nosso viver. E aí o apóstolo Pedro, que ouviu de Jesus essas palavras, escreve algum tempo depois para a igreja, dizendo, olha, vivam de maneira exemplar. É claro, eu não posso afirmar que
Pedro tinha em mente o Sermão do Monte quando ele escreveu, mas sem dúvida nenhuma ele aprendeu. Sem dúvida nenhuma ele aprendeu. Ele aprendeu no meio das crises. O próprio Pedro é um exemplo de que os alicerces dele não estavam muito bem fundamentados. Eu acho que os alicerces dele terminaram de ser bem fundamentados só depois que Jesus ressuscitou, né? Mas aquilo foi estabelecido em Cristo. E aquela nova constituição, aquela nova criatura que Pedro se tornou, determinou a forma como ele iria viver. E é isso que a palavra de Deus traz para mim e para você essa noite. Isso vai funcionar muito bem se nós levarmos isso a sério, se formos intencionais e intensos nessas características que Jesus estabelece para nós na sua palavra. Somos como estrangeiros, a nossa nacionalidade ela é espiritual, é eterna.